Bem-vindos ao Dor em Doses, o podcast Saúde da Redditor. Seu canal ideal para assuntos relacionados à sua saúde e de sua família. Eu sou João Pantoja, sou pneumologista e coordenador do Centro de Estudos Regional da Redditor aqui no Rio de Janeiro. No episódio de hoje falaremos sobre o tema suplementação e reposição hormonal no homem, com a presença da doutora Luciana Lopes, endocrinologista, coordenadora de endocrinologia do Hospital Copador. Luciana, bem-vinda. Obrigada, Pantoja, pelo convite de estar aqui, de falar de um assunto tão importante para a população, né? Luciana, eu queria que você começasse a falar para a gente. Nós estamos em novembro. Novembro é um mês relacionado ao homem, à saúde do homem, né? Que você falasse sobre a importância da testosterona para o homem. O que é a testosterona? Como é que ela funciona no homem? A testosterona é super importante para o homem, né? É a identidade do homem, né? Assim, a testosterona, ela é um hormônio esteroide que ela começa a aumentar, né? Faz o pico dela na puberdade. Que a gente vê bem a mudança no adolescente, né? Que ele começa a ter os caracteres, a gente chama os caracteres sexuais do homem, né? A distribuição do pelo, né? O pelo grosso, a voz fica mais proeminente, fica a voz do homem, né? Então, assim, e começa a ter, assim, e começa a vir também aflora a parte sexual toda, né? Então, assim, começa daí em diante, a testosterona vai aumentar, fica num nível até os 40, 50 anos. Quando chega nos 40 e 50 anos, ela começa a cair em torno de 1,2% por ano, mais ou menos, né? E, assim, interessante é que o hormônio funciona, Pantoja, igual chave e fechadura. Então, o hormônio, para ele funcionar, os tecidos, nos lugares do organismo, tem que ter o receptor do hormônio, para ele se encaixar e ter a ação deste hormônio, né? E a gente tem receptor de testosterona em tudo quanto é lugar. Então, a gente tem no cérebro, por isso que ela pode estar associada a alterações do humor, né? Tanto a diminuição da testosterona quanto o excesso de testosterona, porque o excesso de testosterona também pode provocar uma certa agressividade nas pessoas, né? No osso, ela é super importante para o osso. Na musculatura, ela é super importante. E tem importância toda na parte sexual também, né? Então, assim, ela é fundamental para o homem. Assim, sem testosterona, a gente tem os homens que, assim, são os eunucoides, né? São os homens que, assim, pessoas que têm problemas desde o nascimento na produção de testosterona, e eles não têm os caracteres do homem, eles não têm os caracteres sexuais, né, do homem. Então, a testosterona é super importante. Existe um fenômeno chamado andropausa ou isso é uma masculinização da menopausa? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Existe a deficiência do hormônio relacionado ao envelhecimento, né? Mas que é diferente da menopausa. A do homem ela não é tão abrupta quanto a da menopausa na mulher, né? Ela é uma coisa mais lenta. Em algum momento ela pode se tornar mais abrupta, mas existe sim a deficiência do hormônio relacionada ao envelhecimento. E existem doenças relacionadas à falta de testosterona para o homem? Existem doenças, assim, então aí o que é a falta de testosterona, né? Acho que, assim, a gente chama de hipogonadismo, né? Então, assim, como é que eu caracterizo esse hipogonadismo? Eu caracterizo o hipogonadismo não só com uma testosterona baixa. E aí eu acho que o mais importante é que a gente entenda que, assim, não é correto fazer screening de testosterona para todo mundo no consultório, por exemplo, sair pedindo testosterona. A gente deve pedir testosterona para os pacientes que têm sintomas de testosterona baixa, principalmente os sintomas relacionados à parte sexual. Então, diminuição do interesse sexual, diminuição da libido, né? A ereção fica prejudicada, eles não têm diminuição da ereção matinal ou noturna. Isso tudo é muito importante, porque, assim, os outros sintomas da baixa de testosterona, eles se confundem com muitas outras doenças, porque fadiga, depressão, aumento da massa gorda, né, da gordura corporal. Então, outras doenças também podem ter, mas quando eu tenho tudo isso associado, principalmente às alterações sexuais, né, do homem,
aí sim eu tenho que pensar no hipogonadismo. E aí eu vou pedir uma testosterona. Então, assim, então aí a gente tem o hipogonadismo. O hipogonadismo, ele pode ser, né, por uma deficiência, por uma alteração, uma deficiência do testículo, que lembrando que quem produz a testosterona são as células do testículo, né? Mas quem comanda a produção dessa testosterona é a hipófise e o hipotálamo, que são duas glândulas que a gente tem no cérebro, que elas comandam várias glândulas do organismo e elas estão diretamente ligadas à produção da testosterona. Então, se eu tenho alguma alteração do testículo e alguma alteração que seja irreversível, eu vou ter eu vou ter, por exemplo, um hipogonadismo, uma deficiência de testosterona que pode ser que eu não consiga reverter e que eu tenha que tratar, né? Agora, eu tenho muitos hipogonadismos. Um grande percentual hoje em dia que vem aumentando muito de hipogonadismo são os hipogonadismos funcionais. Isso a gente precisa falar bastante sobre isso. Que é o hipogonadismo relacionado à obesidade, ao diabetes descompensado, à síndrome metabólica. Então, muitos pacientes com essas doenças têm como comorbidade uma testosterona baixa. E por que é funcional? Porque, na grande maioria das vezes, a gente pode reverter esse hipogonadismo, né? Perdendo peso, por exemplo. Tem vários estudos com pacientes com cirurgia bariátrica que mostra que 6 meses depois da cirurgia bariátrica, a perda de peso, você tem aumento de 70% dos níveis de testosterona, com a perda de peso importante. Então, perdendo peso, mais do que 10% do peso, a gente já começa a ver um aumento do nível de testosterona. Então, muitos desses pacientes, eu não preciso tratar o hipogonadismo de cara, eu posso tentar tratar a obesidade, tratar o diabetes, né? Encorajar a atividade física, a boa alimentação, dormir bem, né? Diminuir estresse, que a gente sabe que tudo isso é difícil, mas se o paciente, às vezes, com isso, consegue, com o tempo, diminuir essa testosterona. Aumentar a testosterona. É lógico que tem alguns pacientes que é multifatorial. A causa da baixa testosterona não é só a obesidade, não é só o diabetes. E tem alguns pacientes que o especialista vai decidir tratar esse paciente e não esperar a diminuição do peso ou o controle do diabetes. Mas, isso é muito importante. Então, é tão importante porque, se a gente for pensar de um alerta, o que o homem pode fazer para, né, ativamente, para prevenir que a testosterona dele caia? Então, para ter uma testosterona com um nível saudável para ele, né? Então, fazer atividade física regular, ter uma dieta equilibrada, dormir bem, tudo isso que a gente está falando aqui, isso ajuda a preservar a sua testosterona mais alta. Mas tem gente que vai precisar de tratamento, tem gente que vai precisar de reposição. Nesse caso, qual é a melhor reposição? É uma injeção periódica ou é passar um gel? Como é que funciona isso? Então, só voltando no diagnóstico, aí depois que a gente viu que tem um paciente tem sinais e sintomas do hipogonadismo, né, eu vou pedir uma testosterona. Então, aí a gente vai fazer o diagnóstico com a testosterona total na grande maioria das vezes. Não uma só dosagem, sempre 2 dosagens, porque às vezes eu posso ter uma dosagem baixa, a outra já vir normal. Intervalo. Né, no mínimo 2 dias. De manhã, entre 7 e 10 horas da manhã, porque é o pico da testosterona, e os protocolos todos referem para a gente fazer em jejum, que o carboidrato e a alimentação pode interferir com o nível de testosterona, tá? Então, depois de ter sinais e sintomas de hipogonadismo com uma testosterona baixa, eu vou avaliar o tratamento. É importante também dizer que tem alguns pacientes que eu vou precisar dosar testosterona livre, mas aí eu acho que a gente tem que deixar por conta do especialista. Normalmente são aqueles pacientes que o nível de testosterona está muito próximo do limite, tá? Do limite de referência. Que a gente também não tem ainda um limite de referência que seja universal para todas as sociedades médicas, tá? O ponto de corte diverge um pouco entre as sociedades médicas em relação ao nível de testosterona. Então, para a grande maioria das pessoas, 2 testosteronas totais baixas. E alguns vão precisar do cálculo da testosterona livre, que é pela testosterona total, mais a SHBG, que é uma proteína ligada à nossa testosterona, né? Então, eu vi que o paciente tem clínica de testosterona baixa, tem uma testosterona baixa em 2 dosagens, eu vou pensar em tratar. No Brasil, a gente tem, né, na verdade, 3 formulações, né? A gente tem 2 que são injetáveis, uma injetável de curta duração e outra de
duas substâncias injetáveis de curta duração e uma de longa duração. E tem os que que a gente usa bastante também, que são os gels de testosterona. Né? E o mais importante de tudo é que, assim, a gente precisa monitorar isso, não é só começar a tratar. Tem estudos mostrando, nos Estados Unidos e tudo, que tem pacientes que começam a tratar sem ter dosado a testosterona antes e não ficam monitorando o nível de testosterona. Sempre lembrando que, assim, o equilíbrio que é importante, né? Assim, é saudável para o paciente, é saudável para o homem, uma testosterona dentro do limite da normalidade. A testosterona baixa não é boa, mas a alta também não é boa, porque ele vai me trazer vários problemas em relação a isso também. Então, assim, se eu usar os métodos aí em relação ao gel, por exemplo, eu vou dosar minha testosterona em 3 meses e vou ver se ela está dentro da meta. Se for usar as injetáveis, eu vou dosar, tem relação sempre com o tempo da dose, não é aleatoriamente com 3 meses. Normalmente, antes de fazer a próxima dose, seja ela de curta duração ou de longa duração, eu vou fazer uma dosagem de testosterona para ver se está na meta. Agora, hoje em dia, parece ter um certo hábito, um modismo, né, de suplementação hormonal em pessoas que não têm hipogonadismo, ou seja, homens que têm valores de testosterona normal. Alguns dizem que isso aumenta o tônus muscular, a massa muscular, aumenta a libido, você vai discutir isso tudo. Mas a pergunta é, além desses benefícios putativos, existem riscos? Existem muito mais riscos do que benefícios. Então, assim, isso é totalmente contraindicado, né? Assim, acho que hoje em dia as sociedades médicas e os conselhos estão batendo muito em cima disso. Essa semana agora, tem 15 dias mais ou menos, ou uma semana, saiu uma regulamentação contra os chips, né? O chip da beleza, que isso não pode mais ser comercializado. Então, assim, porque normalmente, assim, voltando ao que a gente conversou antes, a gente precisa do equilíbrio. O excesso não é bom. E o excesso pode trazer doenças e até a morte do paciente. Então, assim, o excesso de testosterona, por exemplo, no coração, ele pode aumentar a massa, o músculo cardíaco, ele pode levar a doença aterosclerótica, porque leva a hipertensão, leva a dislipidemia, diminui HDL, que é o colesterol bom, e aumenta o LDL, que é o colesterol ruim, né? Os hepatologistas lidam muito com isso, às vezes, hoje em dia, cada vez mais, com casos de hepatite aguda, por conta do uso de testosterona, né? Por conta desses hormônios em excesso. Então, assim, não vale a pena o risco. A verdade é essa. E, assim, isso é muito prejudicial à saúde. Lembrando, outra coisa importante também, Pantoja, é que, assim, hoje em dia, cada vez mais, os jovens estão usando mais precocemente. Lembrando que a testosterona, ela é um anticoncepcional para o homem. Então, assim, a criança, o adolescente que começa a usar a testosterona desde cedo, ele pode, por exemplo, afetar a fertilidade dele. Porque a testosterona, ela pode inibir a hipófise a estimular a espermatogênese. Então, isso é cada vez mais sério. Então, assim, acho que a gente tem que pensar nisso até... porque hoje o culto à beleza, acho que as redes sociais, né, elas estão impondo muito o culto à beleza. E aí você vê que a academia, você chega na academia hoje, você vê que abruptamente, em um mês, você vê que uma pessoa estava de um jeito, e em um mês a pessoa virou outra pessoa. Não tem mais, né, não tem mais gordura, só tem massa magra. Então, hoje em dia é muito fácil a gente fazer um diagnóstico até enquanto você está malhando na academia, para você ver quem realmente ali está usando os anabolizantes naturais, que, assim, um bom acompanhamento nutricional, um bom personal, sem colocar a vida em risco, e quem quer uma coisa muito rápido para colocando a vida em risco. Saindo um pouquinho do homem e entrando na mulher, tem muita mulher usando hormônio masculino, testosterona e derivados, né? O risco modifica? O risco é igual. Da mulher. Assim, eu acho que é importante até a gente deixar bem claro, né? Não existe indicação, assim... A mulher não tem que fazer reposição de testosterona. Por que a gente tem que dosar testosterona na mulher? A gente dosa testosterona na mulher quando eu tenho... eu quero diagnosticar uma doença pelo excesso de testosterona, na grande maioria das vezes. Assim, quantas pessoas chegam no consultório da gente falando, olha, eu vim aqui porque minha testosterona tá baixa. Graças a Deus tá baixa, porque senão não teria cintura, você teria caractere sexual do homem. A gente tem visto no consultório pacientes chegando pra gente com testosterona em níveis de testosterona masculina.
usando um gelzinho de testosterona que foi feito, que foi prescrito por algum profissional. Então, assim, isso é muito sério. Então, assim, a única indicação, label, com estudo científico para a testosterona hoje na mulher é usar a testosterona para tentar melhorar a libido nas mulheres menopausadas que já fazem reposição hormonal. Então, já faz a reposição hormonal com estrogênio e com progesterona, e eu vou fazer um plus com uma dosinha muito pequena de gelzinho de testosterona. Esta é a única indicação. Não existe outra indicação só para o desejo hipossexual, né? Hipoativo da mulher, no caso. Não existe outra indicação. E com isso, assim, a gente vê que, assim, tá acontecendo a mesma coisa, né? Paciente ficando com problema no coração, com hepatite, por conta do uso dos esteroides. Então, assim, isso é uma coisa muito séria pelo culto à beleza. Você vê que a mulher, uma coisa que você vê muito da mulher, às vezes, é que a mulher muda o tom da voz. Outra coisa que a gente pode perceber muito em relação à pele, isso tanto da mulher como do homem, a pele fica muito oleosa, fica cheia de acne na pele também. Aí você vê que mudou a composição corporal muito rápido. Acne, pele oleosa. Deu diagnóstico. Tem alguma coisa aí já, né? E escuta, a gente tem muita manipulação hormonal necessária em paciente que tem problemas de próstata, né? Quer seja câncer, que é uma situação bem mais séria, mas paciente que tem hipertrofia benigna de próstata. Tem pacientes que precisam de reposição, mas ao mesmo tempo tem esse problema. Você gerencia isso de uma forma hormonal, de alguma maneira? Tem alguma coisa diferente? Ou é basicamente um caso urológico, ponto? Acho que assim, é importante a gente falar, né? Que a gente falou de quando repor, mas a gente falou quando a gente vai começar a tratar, né, o homem com a testosterona, tratar o hipogonadismo, foi importante falar isso, que a gente tem que também entender quem não pode repor. A grande contraindicação à reposição hormonal no homem é o câncer que esteja, dependente do hormônio. Então, câncer de mama e câncer de próstata ativo. Então, assim, câncer de mama no homem. Câncer de mama no homem e câncer de próstata ativo. Então, assim, não se deve fazer reposição hormonal. Agora, as contraindicações, assim, tem algumas outras cuidados que a gente precisa ter na hora que a gente vai começar. Assim, olhar o PSA tá até 4, PSA é maior do que 4, provavelmente, assim, eu não vou começar a reposição. Se eu tenho sintomas geniturinários por conta do aumento da próstata, como você mesmo colocou, provavelmente eu vou precisar de uma ajuda do urologista para decidir, em conjunto com o urologista, se a gente vai começar ou não um tratamento. O nível do hematócrito também é super importante, né? Porque hematócrito é super importante, até porque uma das causas aí que a gente falou de morte do excesso da testosterona é porque aumenta o hematócrito e acaba sendo trombogênico também. Então, um dos padrões até que a gente tem que monitorar na reposição hormonal é o hematócrito, assim como o PSA. Também a gente fica acompanhando durante a reposição do hormônio. Então, a gente tem alguns cuidados que a gente tem que ter em relação a definir o tratamento. Neste caso, eu acho que a gente tem que ver em conjunto com o urologista. A gente falou bastante sobre suplementação e reposição hormonal no homem. Você tem alguma mensagem final que você gostaria de falar? Sim, a minha mensagem final, Pantoja, que eu acho que assim, hormônio, reposição de hormônio, seja ela qual for, é equilíbrio. Eu não posso deixar de tratar os pacientes que têm falta do hormônio, que necessitam do tratamento, porque esses pacientes necessitam do tratamento e muitas das vezes a gente não trata com medo de tratar também. Então, o paciente que tem o diagnóstico de um hipogonadismo, como a gente conversou aqui, a gente tem que tratar. Agora, também, assim, tudo tem que estar no equilíbrio. O excesso também mata. O excesso pode ser muito prejudicial para o paciente. Então, a gente precisa do equilíbrio. E acho que, assim, procurar profissionais que realmente estejam gabaritados, né? Com medicina baseada em evidência, assim. Eu acho que a minha especialidade e algumas outras, por conta desse culto à beleza, hoje tem vários profissionais que não estão habilitados, assim. E aí, a gente pensa sempre assim, entra no site da sociedade, vem quem é especialista pela sociedade, vem quem tem RQE pelo conselho, vem quem faz medicina com seriedade, baseada em evidência, para escolher como médico. Queria agradecer muito a doutora Luciana Lopes, que é endocrinologista, mestre pela UFRJ e coordenadora de endocrinologia do Hospital Copador. Obrigado, Luciana. Obrigada, Pantoja, pela oportunidade.